A escabiose é uma doença de pele causada por um parasita minúsculo, o ácaro Sarcoptes scabiei, e não um inseto comestível. Item com a chegada do inverno, esses ácaros tendem a aumentar em número. Item em locais com higiene precária, eles se espalham mais facilmente, passando rapidamente de uma pessoa para outra. Item isso leva ao surgimento de sintomas intensos e muito fáceis de reconhecer. Então, já afinal, o que é a escabiose? Item quais são seus principais sintomas? Item como ela se transmite, de pessoa para pessoa, ou até mesmo a partir de animais. Item como o médico pode confirmar o diagnóstico. Item quais são as etapas principais do tratamento, sejam cremes calmantes ou medicamentos orais? Item quais opções são mais seguras para crianças, gestantes e bebês? Item e por fim, quais orientações devem ser passadas ao paciente e às pessoas que convivem com ele? Fique comigo. Que a paz esteja com todos vocês. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo ao canal Farmacêutico Polvo. Bem-vindos a um novo episódio da série Farmacêutico Polvo Derma, onde focamos a cada vez em um problema específico de pele. No começo, aqui estão os principais tópicos de hoje. Item se você está procurando um assunto específico, pode avançar 1 minuto até o ponto em que ele começa. Item mais, se você quiser aprender tudo sobre a escabiose do início ao fim, então fique comigo até o final deste vídeo. Como sempre, vamos começar pela história e entender o que é a escabiose e de onde ela realmente vem. O parasita que causa a escabiose é chamado Sarcoptes scabiei. Ele não é um inseto, mas sim um ácaro microscópico. Ele é descrito como um parasita obrigatório. O que isso significa? Significa que ele não consegue sobreviver longe de um hospedeiro vivo. Ele precisa permanecer na pele de um ser humano ou, às vezes, de um animal como um cachorro ou um gato. E como ele se espalha? Item principalmente pelo contato direto de pele com pele. Item normalmente, isso acontece ao apertar as mãos. Item é muito menos comum que ele se transmita por objetos como escovas, roupas ou roupas de cama. Portanto, o principal caminho de transmissão é o contato direto. A escabiose pode afetar tanto crianças quanto adultos. Item ela se espalha mais rapidamente em lugares lotados, como hospitais, escolas, prisões ou campos de refugiados. Item e durante o inverno, quando o clima está frio, as pessoas costumam ficar mais próximas umas das outras. Isso torna ainda mais fácil para o ácaro passar de uma pessoa para outra. Agora, vamos observar como esse parasita vive e se multiplica. Item cada fêmea põe cerca de 3 ovos por dia. Item a vida do ácaro dura em torno de 2 meses. Item os ovos eclodem em até 2 semanas, e os jovens ácaros crescem até se tornarem adultos capazes de colocar mais ovos. Uma vez que a pessoa é infectada, os sintomas da escabiose geralmente não aparecem imediatamente. Item eles começam a surgir após cerca de 4 a 6 semanas. Item nesse momento, os ácaros já colocaram muitos ovos e se espalharam sob a pele. E quais são os sintomas? Item o mais importante é a coceira intensa, principalmente à noite. Item junto com isso, surgem aspereza e irritação na pele. Mas por que a escabiose causa uma coceira tão forte? Há 2 razões principais. 1. O ácaro cava túneis microscópicos sob a camada superficial da pele, chamada extrato córneo. Esses túneis, conhecidos como as sulcos ou galerias, irritam a pele e provocam coceira intensa. 2. Os próprios ovos, ao serem depositados dentro desses túneis, também aumentam a irritação. E há algo mais, os ácaros ficam mais ativos durante a noite. Item à noite, eles saem dos túneis para se alimentar. Item eles se alimentam de células da pele e de fibras naturais da pele. Item essa atividade noturna é o motivo pelo qual a coceira fica muito mais forte à noite. Por causa disso, muitos pacientes não conseguem dormir.
A coceira se torna tão intensa que os acorda, causando grande desconforto e exaustão. Fique comigo. O segundo tema de hoje é este: como o médico diagnostica a escabiose? O que exatamente ele pergunta e o que procura? O primeiro passo é sempre a história do paciente. O médico começa perguntando sobre os sintomas. Depois, ele pergunta sobre os locais exatos onde esses sintomas aparecem. As áreas mais comuns onde a escabiose se manifesta são: entre os dedos das mãos. Entre os dedos dos pés. Ao redor da cintura e das nádegas. Ela também pode surgir em outras regiões sensíveis, como debaixo dos cotovelos. Entre as coxas. Na região genital. E às vezes perto da abertura da uretra. A partir daí, o médico passa para o exame físico. Ele observa cuidadosamente linhas muito pequenas e finas na pele. Essas linhas costumam ter de 1 a 1,5 centímetros de comprimento. São chamadas de túneis, os canais microscópicos onde o ácaro se esconde e coloca seus ovos. O terceiro ponto é o momento dos sintomas. Quase sempre, os pacientes relatam que a coceira está presente durante o dia. Mas ela se torna muito mais forte e insuportável à noite. Nós já sabemos o motivo, porque os ácaros ficam mais ativos durante a noite. Outra pista importante vem dos tratamentos anteriores do paciente. Muitos pacientes pensam que o problema é apenas uma alergia ou um eczema. Eles tentam anti-histamínicos, cremes de corticoide, injeções ou loções diferentes. Mas nada disso funciona, e a coceira continua. Nesse ponto, o médico começa a suspeitar fortemente de escabiose. Para confirmar, ele pode usar um dermatoscópio, um dispositivo especial de aumento para observar a pele de perto. Às vezes, também aplica um corante leve, como violeta de genciana, para destacar os túneis. Com essas ferramentas, o médico muitas vezes consegue ver claramente o próprio ácaro, seus ovos ou seus túneis. O terceiro tema de hoje, e este é o mais importante, é o tratamento da escabiose. Podemos dividir o tratamento em 3 etapas principais. 1. Higienização e limpeza. 2. Tratamentos tópicos, na pele. 3. Tratamento oral, usado apenas quando o tratamento tópico não funciona. Vamos passar por essas etapas de forma clara, uma por uma. Primeira etapa: higienização e limpeza. O paciente deve tomar um banho completo. Utilizar-se um pano áspero ou esponja, com água quente e sabão forte. Você pode perguntar: por que água quente? E por que um sabão forte, de cheiro intenso? Isso não irrita a pele? A resposta é simples, e sim, essa combinação é intencional. A água quente, junto com o sabão forte e a fricção, ajuda a forçar o ácaro a sair dos túneis e vir para a superfície da pele. Assim, quando aplicamos o medicamento verdadeiro, ele age de forma mais eficaz. Notas importantes. O pano áspero deve ser usado apenas uma vez. Após o banho, coloque-o em um saco plástico, feche bem e descarte. Durante o banho, esfregue o corpo inteiro com atenção, mas dê cuidado especial às áreas onde os ácaros costumam se esconder, entre os dedos das mãos, entre os dedos dos pés, ao redor das articulações e outros locais comuns. Depois do banho e de secar bem, a pele fica pronta para a próxima etapa. Segunda etapa: tratamentos tópicos. Hoje, contamos principalmente com 2 opções seguras e eficazes. 1. Permetrina 5% em creme. 2. Crotamiton 10% em loção, frequentemente conhecido pelo nome Eurax. Outros medicamentos mais antigos não são mais recomendados, porque alguns causavam irritação na pele, problemas pulmonares ou até complicações graves. Por isso,
Focamos apenas nessas duas opções. Como usar a permetrina? Item após o banho e a secagem, aplicar o creme em todo o corpo. Item para adultos, aplicar do pescoço até a ponta dos dedos das mãos e dos pés. Item dar atenção especial aos locais onde os ácaros costumam se esconder. Item deixar o creme na pele por 12 horas e depois lavar. Item repetir o mesmo processo após uma semana. Para crianças, os passos são quase os mesmos. Mas aqui, o creme deve ser aplicado em todo o corpo, incluindo couro cabeludo e rosto, porque os ácaros às vezes se espalham para essas áreas. Item novamente, deixar por 12 horas e depois lavar. Item repetir após uma semana. Item a permetrina é considerada muito segura e pode ser usada a partir dos 2 meses de idade. Como usar o Crotamiton, Eurax? Item primeiro, realizar os mesmos passos de banho e secagem. Item em seguida, aplicar a loção em todo o corpo. Item aqui, porém, ela deve permanecer na pele por 24 horas, não 12. Item após 24 horas, lavar, secar e repetir o tratamento por um segundo dia consecutivo. Para crianças, a permetrina continua sendo a primeira escolha, por ser a mais segura e eficaz. A maioria dos pacientes melhora de forma significativa depois dessas duas etapas: higienização e aplicação de medicamento tópico. Terceira etapa: tratamento oral. Às vezes, a escabiose não responde bem apenas ao tratamento tópico. Isso geralmente ocorre em pacientes com o sistema imunológico muito enfraquecido, como pessoas com HIV/AIDS, ou em uma forma especial e grave da doença chamada escabiose norueguesa, também conhecida como escabiose crostosa. Nessa condição, a pele fica coberta por crostas espessas cheias de ácaros. Nesses casos, os médicos acrescentam a ivermectina oral. Item a dose é de cerca de 200 a 250 microgramas por quilo de peso corporal. Item é tomada em dose única e repetida uma vez após uma semana. Casos especiais. Item gravidez. Os tratamentos mais seguros são a higienização, a loção de Crotamiton ou a ivermectina. A permetrina também é considerada segura. A ivermectina pertence à categoria B, o que significa que já foi demonstrada como segura na gestação. Item amamentação. Quando a mãe precisa do tratamento, deve pausar a amamentação por 24 horas após tomar o medicamento. A melhor forma é, antes do tratamento, amamentar o bebê e armazenar um pouco de leite no refrigerador. Durante as 24 horas de pausa, aquecer o leite armazenado e oferecê-lo ao bebê. Todo o leite produzido nesse período de 24 horas deve ser descartado. Então, para resumir, item primeira etapa é a higienização e preparação da pele. Item segunda etapa é a aplicação de medicamentos tópicos seguros, como permetrina ou Crotamiton. Item terceira etapa, apenas quando necessário, é a ivermectina oral, especialmente nos casos graves ou resistentes. E com essas 3 etapas, o tratamento da escabiose pode ser altamente eficaz. O quarto e último tema, e ele é muito importante, são as principais instruções que todo paciente com escabiose, ou qualquer pessoa que conviva com ele, deve seguir. Primeiro, o paciente deve se isolar por pelo menos 5 dias após iniciar o tratamento. Segundo, todas as roupas, toalhas e objetos pessoais usados pelo paciente devem ser lavados em água fervente. Terceiro, para itens que não foram usados recentemente, ou coisas que não podem ser lavadas, coloque-os em um saco bem fechado por 5 a 7 dias. Quarto, para roupas de cama e colchões, se não puderem ser lavados, devem ser colocados sob luz solar direta por 3 a 5 dias. Por que essas etapas são importantes? Porque, como explicamos antes, o ácaro é um parasita obrigatório. Isso significa que ele só pode sobreviver na pele de um hospedeiro vivo. Se não conseguir alcançar um humano ou animal, seu ciclo de vida se rompe e ele morre naturalmente. Quinto ponto, e este é muito importante, e mesmo após o tratamento bem-sucedido, a irritação e a coceira na pele podem durar cerca de 4 a 6 semanas.
O motivo é que, embora os ácaros já estejam mortos, a pele ainda reage aos restos da infecção. Durante esse período, os pacientes podem precisar de simples anti-histamínicos de primeira geração para reduzir a coceira e ajudá-los a dormir normalmente. Por fim, se a coceira intensa provocou feridas ou infecções na pele, pode ser indicado um creme que contenha antibióticos de corticoide leve. Mas se não houver feridas, antibióticos de corticoides não são necessários. E assim, chegamos ao final do episódio de hoje do Octopus pharmaceuticals Pharmaceuticals. Espero ter compartilhado informações úteis e claras com vocês. Se gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E claro, vocês também podem apoiar o canal no Patreon, PayPal ou diretamente aqui no YouTube. Farmacêutico Polvo Derma. Boa noite. Eu sou Hussein Lotfi.